estamos um pouquinho atrasado aí, mas a apostila 4 é bem curta, tá? Então vamos lá. Essa primeira parte de equilíbrio químico, pessoal, a gente vai começar com introdução, tá? Sobre o que é equilíbrio químico, como que funciona esse negócio, tá? O conceito básico aqui que é o módulo 20, tá? Da apostila de vocês. Então, deixa eu copiar o trequinho aqui. Então, módulo 20 da frente 3 da apostila 3, tá? Eita, deixa eu fechar um pouco essa coiseira aqui. Então, pessoal, vamos falar a respeito disso, moçada. O equilíbrio químico, tá? A gente vai estudar reações que não chegam a zerar, ou seja, são processos reversíveis, onde vai formar produto e reagente ao mesmo tempo, tá? Então é muito comum nessas reações a gente usar essa seta dupla aqui. O que significa essa seta dupla? Deixa eu dar uma acertada que eu tenho que estar meio zoado aqui, tá? Então essa seta dupla, ela mostra que vai formar produto e reagente ao mesmo tempo, tá? Então essa seta mostrando para direita aqui, tá? Que a reação ocorre da esquerda para a direita, essa aqui que você está vendo, ela é chamada de reação direta e essa que vai da direita para a esquerda é chamada de reação inversa, certo? O exemplo de um equilíbrio químico, o equilíbrio químico ele só pode ocorrer dentro de um sistema fechado, jamais em sistemas abertos. Então, se aparecer alguma questão, ele te perguntar, isso aqui está em equilíbrio, você vai verificar isso. Se o sistema está aberto ou se o sistema está fechado. Um exemplo bem simples de um equilíbrio químico, quando eu tenho uma garrafa com água, meia garrafa de água fechada, por exemplo. Você pode observar que durante algum tempo vai começar a formar gotículas aqui nas paredes da garrafa. Depois de um certo tempo, essas gotículas desaparecem. Isso acontece por quê? Porque entrou em equilíbrio a quantidade de água líquida com a quantidade de água na forma de vapor, tá? Isso é porque a velocidade da reação direta que estava formando o vapor se igualou com a velocidade da reação inversa, tá? Então quer dizer que a velocidade de vaporização ela igualou com a velocidade de condensação. Então, quando isso acontece, você não consegue ver a olho nu nenhuma diferença. Só que o equilíbrio químico é totalmente dinâmico, pessoal. Ele pode ser quebrado a qualquer momento. Se eu vim aqui abrir a tampa dessa garrafa e fechar novamente, vai começar a formar todas as gotículas de novo, o negócio é teimoso, tá? Até entrar em equilíbrio novamente. Então fechei, ela sempre quebra. Eu abri, quebrou o equilíbrio, deslocou o equilíbrio para algum lado. E depois a gente vai falar a respeito disso. Quando eu deixo ela fechada novamente, depois de um certo tempo ela vai voltar para o equilíbrio de novo, tá? Por que eu não consigo ver nada? Porque quando está em equilíbrio, a quantidade de energia é mínima possível aqui dentro. Por isso que eu não consigo ver mais nada quando entra em equilíbrio, tá? Então aqui eu coloquei uma ilustraçãozinha aqui mostrando isso aqui, ó. O que acontece? A velocidade da reação inversa fica igual à velocidade da direta. Então, neste ponto, eu tenho ponto de equilíbrio da reação. Eu coloquei algumas situações aqui comentando a respeito do equilíbrio químico, tá? Como eu disse para vocês, o equilíbrio químico ele é sempre dinâmico, tá?
ele pode ser quebrado a qualquer instante e sempre ele tende a voltar para o equilíbrio de novo. Então, veja bem, toda reação reversível caminha sempre para o equilíbrio, ok? O equilíbrio químico, pessoal, só pode ocorrer em sistemas fechados. Outra coisa importante, quando o equilíbrio é alcançado, eu não consigo ver mais modificação no sistema. Por quê, pessoal? Porque no equilíbrio, a energia entre reagentes e produto vai ser a mais baixa possível. Por isso que eu não consigo ver mais modificação quando o sistema está em equilíbrio, tá? Agora veja bem, se eu verificar um gráfico de velocidade das duas reações, o que vai acontecer? A reação direta, ela vai começar a diminuir a velocidade dela, e a inversa vai aumentando a velocidade até elas se igualar. Quando elas se igualam, este é o ponto que entra em equilíbrio. Então, neste ponto, eles vão estar em equilíbrio, tá certo? Então, esse ponto é o ponto que eles entraram em equilíbrio químico. Agora, veja bem, quando eu penso em concentração de produto e reagente, tá? Que vai acontecer com o reagente, o cara que tinha no início? Só existia ele, esse cara aqui não existia, ele era zero no início quando eu comecei a reação. Ele vai começar a consumir totalmente o reagente, mas nunca vai zerar, chegar a zero. Pode ver que ele não chegou aqui embaixo a zero, nunca vai zerar. Ele pode, por exemplo, terminar, entrar em equilíbrio com menos do que o produto, pode ser com mais, isso não faz diferença, tá? O que importa é que este cara era zero no começo. Quando chega no equilíbrio, o que acontece com as concentrações? A concentração desse cara não muda mais e desse também não muda mais. Então, neste ponto, eles estão em equilíbrio. Então, quando a concentração do produto não muda mais, fica constante, e do reagente fica constante, neste ponto a reação entrou em equilíbrio, tá? Então, isso aqui é o conceito básico de equilíbrio químico. Olha um exemplo simples aqui para a gente entender melhor. Ó, quando eu tenho um equilíbrio químico, ninguém vai zerar. Eu vou ter, se eu misturei A e B para formar AB, vai coexistir dentro do sistema o composto A, o composto B e o composto AB ao mesmo tempo, tá? Eu vou ter os três lá dentro. As concentrações não precisam de ser igual, mas eu vou ter os três lá dentro, tá? Isso depende do coeficiente da equação aqui, tá? A quantidade de cada um. Você pode ver que o NO2 ficou acima aqui da quantidade do N2O4. Por quê? Ele em mols é o dobro desse cara, ó, 1 para 2, tá vendo? Por isso que ele ficou acima. Se fosse ao contrário, ele estaria abaixo. Então, pode ser qualquer situação, tá? Isso aqui não vai ajudar em nada. Vamos resolver as questões do primeiro módulo, depois eu falo nas constantes de equilíbrio, que é o outro módulo que vem, que é o módulo 21, tá? Então, ó, a questão número 1, aqui do módulo 20, ele me diz assim: para que uma transformação química esteja em estado de equilíbrio dinâmico, é necessário, entre outros fatores, que, letra A, os reagentes e produtos sejam incolores? Não necessariamente, tá? Os reagentes e produtos estejam em estados físicos diferentes? Também não necessariamente. Eles podem estar no mesmo estado físico, tá? Haja liberação de calor no sistema para o ambiente? Também não. Pode ocorrer absorção, pode não ocorrer mudança de temperatura. Haja coexistência entre reagentes e produtos no sistema? É isso, pessoal, tá?
para que esteja em equilíbrio, precisa ter produto e reagente dentro do sistema. Foi o que eu disse aqui, ó. Precisa ter produtos e reagente. Ninguém pode ir a zero, senão a reação não é uma reação reversível, tá? As concentrações de produtos aumentam com o tempo. O produto vai aumentar, sim, mas só que não é um padrão só aumentar isso aí com o tempo, tá? Então precisa, para estar em equilíbrio, ter produto e reagente lá dentro. Não pode zerar ninguém. Se zerar, a reação não é uma reação em equilíbrio, tá? É uma reação comum. Essa é a principal característica da reação reversível. É coexistir produto e reagente no sistema, tá? Ó, na questão 2 aqui, ele me dá um gráfico, tá? Aí ele diz assim: o gráfico a seguir mostra a variação em função do tempo das concentrações de A, B, C e D. Então você vai ver que o A e o B estão sendo consumidos, tá? O C e o D não existia no início da reação, aqui está o início da reação, e eles entraram em equilíbrio, onde o C e o D tinham uma concentração de 3 mol por litro, e o A e o B com uma concentração de 1 mol por litro. Tá meio torto esse gráfico, mas é mais ou menos aqui no 1, tá? Ele começou com 3,5, esse cara com 0, entrar em equilíbrio exatamente no tempo de 10 minutos, onde eles alcançaram o equilíbrio. Quer dizer que exatamente neste ponto, a velocidade desse cara veio diminuindo, deste cara veio aumentando a velocidade. Quando chegou exatamente neste ponto, a velocidade dos dois igualaram, tá? A velocidade dos dois se igualaram exatamente no tempo de 10 minutos, quando entrou em equilíbrio. Então, pedem-se. Então, isso aqui não é para marcar X, ele está pedindo. As concentração em mol por litro iniciais de A e B. Então, ó, tá bem no meio do 3 e do 4, 3,5. Tá bem zoado, né, pessoal? Deixa eu dar uma olhada aqui se tá exatamente no 1. Tá um pouquinho antes do 1 aqui, tá? Tá um pouquinho antes do 1. Isso aqui, ó. Isso aqui tá mais ou menos no 3. Posso até estar acima, parece também. Eu acho que o gráfico tá torto ou minha vida, sei lá. Deixa eu ver o que ele considerou. Nada, ele considerou como tivesse no 1 aqui, tá vendo, ó? Então o gráfico tá bem torto, viu, pessoal? Pelo que vocês viram, aí o gráfico tá bem tortinho. Mas vamos lá, não tem problema nenhum. Então veja bem, ó. As concentrações em mol por litro de A e B no início. 3,5 mol por litro. Então, letra A. A concentração de A e B seria de 3,5 mol por litro, tá? As concentrações em mol por litro no equilíbrio dos dois. 3 mol por litro. O gráfico tá meio tortinho, mas mais ou menos aqui no 3, tá? Então, 3 mol por litro, tá? As concentrações em mol por litro de C e D no equilíbrio. C e D no equilíbrio, tá? C e D no equilíbrio, ou A e B não é isso, né? Que feiura, hein? A e B é quanto? Tá mais ou menos aqui abaixo do 1. Deixa eu ver o que ele considerou, que esse gráfico tá torto demais, gente. Ah, tá bem no... Ele considerou no meio, meio. É, vamos riscar lá e vamos considerar igual tá lá, certinho. Acho que não vai ter crise. Vamos riscar, ó. Vamos fazer isso, ó. Fica mais fácil, ó. O... Vamos riscar aqui com uma cor diferente. Ó, esse cara aqui no 3, certo? Deu uma baixadinha nele para chegar no 3, mas tudo bem. Este ponto de equilíbrio, esse cara,
Está exatamente no meio do 0 e o 1, não é isso? Então a concentração do equilíbrio do A e o B vai ser de meio mol por litro. Então, 0,5 mol por litro. As concentrações de C e D. O C e o D terminaram lá no 3 mol por litro. Certo? Tá meio tortinho, mas 3 mol por litro. Então, 3 mol por litro. Aí ele pergunta o tempo em que foi atingido o equilíbrio. O equilíbrio foi atingido em 10 minutos. Certo? Tranquilão? Ó, a questão número 3. Nessa questão 3, ele diz assim, ó: qual dos modelos é mais adequado para representar um sistema no qual há equilíbrio? Partindo dessa equação. Ele está falando para você considerar o hidrogênio sendo a bolinha branca e o cloro sendo a bolinha escura aqui, tá? Então veja bem, eu preciso ver qual sistema que coexiste bolinhas brancas separadas, ou seja, moléculas simples de H2, duas bolinhas brancas junto, duas bolinhas cinzas junto, e eu preciso ter branca com cinza, numa quantidade que seja o dobro da quantidade que tem esses dois, porque são duas. Então eu vou procurar qual dos sistemas que tem isso, tá? Nesse sistema, só coexiste o H2, que seria representado por esse cara, tá? E o Cl2 está sendo representado por esse cara. Então aqui não tem HCl. Não tem bolinha branca ligado com cinza. Eu já descarto isso aqui. Aqui só tem HCl. Então não tem o H2 e o Cl2. Aqui está todo mundo separado, tudo zoado. Agora olha aqui, ó. Eu tenho igualzinho tá aqui, ó. Um H2, tá? Ah, mas você tem dois Cl2, não tem problema. Quer dizer que eles não, se ele não reagiu, porque ele estava em excesso, ele vai sobrar aqui dentro, tudo bem. Ah, e o H com o Cl? Tem 3. Está coexistindo, não está? Então, o que, que eu tenho que ver? Se tem os 3 componentes lá dentro. Então, eu tenho o HCl, eu tenho o H2 aqui, e eu tenho o N2. Então, se coexiste os 3 aqui dentro, quer dizer que a D melhor está representando este equilíbrio, certo? Então, a D representa melhor, tá? Então, o sistema que melhor representa um equilíbrio, não tá a coisa mais chique do mundo, mas é o que melhor representa. É o sistema D, certo? É o que melhor está representando um equilíbrio químico, certo? Agora vamos lá. Vamos pegar aqui o módulo 21, onde a gente vai começar a falar a respeito de constantes de equilíbrio. As duas primeiras constantes que a gente vai estudar é o Kc e o Kp, tá? Que onde o Kc, tá? Ele representa a concentração do equilíbrio em termos de concentração em mol por litro, ou seja, em concentração molar. A concentração molar, pessoal, a gente representa ela por um cochete, tá? Então, no Kc, pessoal, preste muita atenção nisso aqui. No Kc, eu só vou considerar substâncias gasosas e soluções aquosas.
Jamais eu vou considerar sólido e líquido puro. Jamais, pessoal. E sempre eu vou utilizar em qualquer K da vida que vinha aí, produto sobre reagente. Tá certo? Sempre os Ks vão ser igual produto sobre reagente. Ponte sobre o rio. Nunca esqueça disso. Tá? A constante de equilíbrio em função da pressão parcial, Kp, eu só vou considerar gás, só gás. E outra coisa importante, pessoal, não se usa colchete na hora de fazer expressão. Colchete é o símbolo de mol por litro. Então eu não uso o colchete. Eu vou usar parêntese, qualquer outra coisa, menos o colchete. Então vamos ver um exemplo. Ó. Se eu tenho aqui o 1N2, tá? Que são reagente. Eu tenho 3H2, que também é um reagente, e 2NH3, que é um produto. Todos estão no estado gasoso. Então, serão usados tanto no Kc quanto no Kp. Como representar a expressão dos dois? Veja bem, esse risco está no lugar errado. Era para estar aqui. Deixa ele aí. Ó, o que eu tenho? Sempre produto sobre reagente, qualquer K. Ponte sobre o rio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, como é Kc, concentração, mol por litro. Então, colchete. Concentração do NH3 elevado ao coeficiente dele, que é 2. Então, elevado ao quadrado, dividido pela concentração do N2 elevado a 1, não precisa colocar, vezes, não é mais, um erro comum, o cara vê esse mais aqui, meteu mais aqui, erra tudo, vezes a concentração do H2 elevado ao cubo, que é o coeficiente dele. Então eu tenho aqui a expressão do Kc. Quando eu vou representar o Kp, eu não uso colchete jamais. Se fizer isso, você vai errar tudo. Tá? É a mesma coisa. O que eu vou fazer? A pressão parcial do NH3 elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial do N2, vezes a pressão parcial do H2 elevado ao cubo. Tá certo? Como estão todos gasosos, as duas são iguais. Agora, olha para esse exemplo, pessoal. Neste exemplo, eu tenho sólido, aquoso, aquoso e gasoso. O que eu falei sobre o Kc? O Kc usa aquoso e gasoso. No Kp, só gás. Então, para você não fazer lambança, o que você faz primeiro? Corta o sólido, para você lembrar que não usa isso na expressão. Então, neste caso, o Kc, eu tenho o ZnCl2 elevado a 1, que é um só, não precisa de colocar, vezes a concentração do H2, tá? Dividido pela concentração do HCl elevado ao quadrado. No Kp eu só uso gás. Então o Kp só vai depender do quê? Da pressão parcial do H2. Só vai depender da pressão parcial do H2. Acabou. Então não pus nem colchete, não precisa, não está elevado a nada. Só depende disso. O Kp vai ser igual à pressão parcial dele, acabou. Agora, pessoal, se eu precisar de relacionar Kc com Kp, tá? Transformar de um para o outro, eu utilizo essa equação. Eu tenho que o Kp vai ser igual a constante em mol por litro, vezes o R vezes o T. Lembrando que esse R é a constante dos gases perfeitos. Tá? Esse R vai ser 0,082 quando a pressão estiver em atm. Tá? E este R vai ser de 62,3 se estiver em milímetros de mercúrio. Tá certo? Então esse R depende
em que está a unidade dessa pressão do Kp, tá? O T, temperatura em Kelvin, tá? Isso dividido pela variação do número de mols. O que é essa variação do número de mols? Deixa eu explicar aqui numa equação, ó. Eu vou pegar o número de mols final, ou seja, do produto, ó. 1 mol com 1 mol dá 2 mols, não dá? Desse lado, eu tenho, mas só que só de gás, viu, pessoal? Só dos gases. Só dos gases que eu vou pegar. Então, quantos mols que eu tenho aqui? 1. Então, 1 menos 0, 1. Então, isso aqui vai ficar elevado a 1. Entenderam, pessoal? Então, a variação do número de mols aqui vai ser 1. Nesse exemplo, ó, quanto seria a variação do número de mols? Ó, 2 menos 4. Ó, 1 com 3, 4. Então, 2 menos 4. Então, seria menos 2. Então, isso aqui seria elevado a menos 2. Tá? Se é elevado a menos 2, é só passar isso para baixo, que ele fica o quê? Elevado ao quadrado, né? Só passar ele aqui para baixo, dividindo o Kc. Então, eu teria o Kc dividido por esse negócio aqui, elevado ao quadrado. É só passar ele para baixo aqui, que ele fica positivo, tá? Então, eu uso isso aqui para transformar de Kp para Kc. Raramente você vai usar isso, tá? Estou colocando aqui para, se aparecer um negócio desse, você saber o que fazer, tá bom? Mas raramente isso vai aparecer. Raramente mesmo. Vamos exercitar um pouquinho. Ó, a primeira questãozinha aqui, ele me dá um gráfico, tá? Tá, vamos analisar esse gráfico, ó. Ele fala aqui, o gráfico mostra a variação das concentrações molar em função do tempo a uma dada temperatura para um determinado processo reversível representado pela equação, onde eu tenho 3A2 formando 2A3, todos no estado gasoso, certo? Ele me diz que o A2 ele começou com 4 mol por litro e ele terminou em equilíbrio com 2,5 mol por litro, tá? Para calcular o Kc, eu pego sempre valores do equilíbrio. Então, eu vou pegar este valor aqui do equilíbrio. Tá? Vou pegar esse valor do equilíbrio, que é quanto? Vamos colocar aqui na frente. Esse valor do equilíbrio, se eu fosse calcular o Kc, tá? Seria de 2,5 mol por litro. Tá? Mol por litro. Começou com zero esse cara aqui. Esse A3 começou com zero. Ele terminou, entrou em equilíbrio nesse tempo aqui, que é de quanto? Ó, esse negócio está aumentando de 15 em 15, né? Então, não, 15 em 15 não, deixa eu ver aqui. Ó, 0, aqui metade de 15, 0, 7,5, 15. Então aqui eu vou ter quanto, ó, esse tempo? 37,5, certo? Esse tempo aqui seria 37,5. Deixa eu colocar aqui primeiro. Aqui seria de quanto? 1 mol por litro, tá? 1 mol. Já vou arrumar isso aí. 1 mol por litro, tá? Neste ponto. O tempo aqui, deixa eu puxar uma seta que vai ficar melhorzinho. O tempo aqui que entrou em equilíbrio, tá?
Ele entrou em equilíbrio no tempo de 37,5. Ele está aumentando de 7,5. Ó. 0, 7,5, 15, 15 mais 7,5, mais 7,5 deu 30 e assim vai, tá? Então, eu tenho aqui 37,5 minutos quando ele entrou em equilíbrio, tá? Acho que dá para responder. Dessa forma, segundo o gráfico, é incorreto afirmar que o sistema entrou em equilíbrio entre 30 e 45 minutos. Sim, 37,5 está entre isso. A curva 1 representa a variação da concentração molar da substância A2. Ó, a curva 1 está mostrando a variação da substância A2. Tá certo? Tá? Esse processo tem um valor de Kc igual a 0,064. Sei lá, vamos calcular. Kc é igual. Primeiro passo, sempre montar a expressão. Então, na expressão eu vou ter o quê? A3 é o produto, não é? Elevado ao quadrado. Concentração do A3 elevado ao quadrado. Então, eu tenho lá concentração em mol por litro do A3 elevado ao quadrado, porque o coeficiente dele é 2, dividido pela concentração em mol por litro do A2, que vai estar elevado ao cubo, tá? Então eu vou substituir esses valores de equilíbrio que eu tenho aqui lá naqueles cochetes, tá? Então, por exemplo, o A3 é 1 mol por litro, tá? Então eu tenho que o A3 é 1 mol por litro. Então eu tenho que o Kc é igual a 1 elevado ao quadrado, tá? 1 elevado ao quadrado. Opa, apertei o botão errado aqui. 1 elevado ao quadrado, tá? Dividido por 2,5. Eu vou colocar ele dentro do cochete porque ele está elevado a alguma coisa, fica mais organizadinho, tá? Se você quiser pôr um parênteses, que manda. 2,5 elevado ao cubo, tá? Elevado ao cubo. Então vamos ver quanto que dá isso, ó. Eu tenho que 1 elevado ao quadrado é 1. Então o Kc vai ser igual a 1 dividido por, ó, 2,5 elevado ao cubo. 2,5 elevado ao cubo é igual a 15,625, tá? 15,625. Então eu tenho 1 dividido por 15,625, isso dá 0,064. Está correto o que ele está falando. Então o Kc é igual a 0,064. Outra coisa importante, o Kc é um número puro, ele não tem unidade, tá? Ele não tem unidade, o Kc, tá? Uma constante, com números puros. Até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol por litro. Vamos verificar isso? Então, ó, aqui eu me referi à letra C, deixa eu colocar aqui para ficar mais organizadinho, tá? Agora, vamos lá para a letra D. E trem doido. Então, na letra D, ele está falando que, até atingir o equilíbrio, a velocidade média de consumo do reagente é de 0,04 mol por litro. Vamos ver? Ó,
Quanto que eu tinha no início? Eu tinha 0, desculpa, eu tinha 4 mol por litro no começo, não era isso? Terminou com 2,5 mol por litro. O tempo variou até 37,5 minutos, tá? Então, vamos fazer o cálculo disso. Eu tenho que a velocidade de consumo, ela vai ser igual. O que eu vou fazer? Eu vou tirar um módulo, tá? Vamos lembrar lá. Eu vou pegar o módulo, depois eu faço um riscão em volta, fica mais organizado esse trem. O módulo do da variação da concentração, tá? Então eu vou pegar o módulo da variação, opa, apertei o botão errado, da variação da concentração, em módulo, é claro, né? Dividido pela variação do tempo, tá? Dividido pela variação do tempo. Então, isso tudo em módulo, tá? Não pode velocidade de reação ficar negativa. Então, isso vai estar em módulo, tá? Isso em módulo. Tranquilo? Então, eu tenho que a velocidade de consumo, então, vai ser igual. Vamos substituir os valores. Eu vou pegar, se a variação de concentração, vou pegar a concentração final menos inicial. Então, eu vou pegar o módulo da concentração final, que é 2,5, menos a concentração inicial, que era 4. Eu vou dividir isso pela variação do meu tempo. O tempo final é de 37,5 minutos. 37,5 minutos menos o tempo inicial, que era 0. Então, também em módulos, isso aqui não pode ficar negativo, tá? Então, isso aqui em módulos, não esqueça disso, tá? Então, eu tenho que a velocidade de consumo do reagente vai ser igual. Eu vou pegar lá 4 menos 2,5, vai ficar quanto? 1,5, né? Então, eu tenho 1,5 dividido por 37,5 menos 0, que vai dar 37,5. Como está em módulo, já tirei do módulo, sumi com o sinal negativo, tá? Então fica 37,5. Então 1,5 dividido por 37,5, isso dá 0,04, tá? Isso dá 0,04. Então está correto o que ele está dizendo aí, tá? Então eu tenho que a velocidade de consumo é igual a 0,04, eita, 0,04 mol por litro, eita, mol, eita caramba, tô apertando só o botão errado aqui, mol por litro vezes minuto a menos 1, né? Seria mol por litro dividido por minuto. Por isso que minuto a menos 1, certo? Então tá certo a D também. Deve ser a E, então. Vamos ver o que está escrito na E? Vamos ver se era fácil de ver isso. Até atingir o equilíbrio, a velocidade média de formação do produto é de 0,08. Vamos ver? Então veja bem. Ele disse que é de 0,08. Essa variação de 0 para 1. Então vou pegar final menos inicial, dividido pelo tempo, que é 37,5. Tá? Então, podemos até fazer direto aqui. Velocidade de formação do produto vai ser igual. Eu já vou fazer direto, moçada, ó. Se eu pegar aqui, a variação vai dar quanto, ó?
1 menos 0 dá 1, dividido por 37,5, tá? Então teria 1 dividido por 37,5. Então eu teria lá 1. Eita, que bosta é essa que eu fiz aqui? 1 dividido por 37,5. Ó, 1 dividido por 37,5, eu tenho 0,026. Então tá errado essa, pessoal. Então a velocidade de formação vai ser igual a 0,026, tá? A 0,026 mol por litro vezes minuto a menos 1, certo? Então tá errado isso aí. Quilo igual a quilo. Então tá. Então letra E seria a errada. Uns cálculozinho chato, né? De fazer. Concordo. Ó, a questão número 2 aqui. Nossa, a espação, o cara largou aqui só fazer isso. Bem legal essa, ó. Ele diz assim: a produção de grafita artificial vem crescendo significativamente, uma vez que a grafita natural de boa qualidade para uso industrial é muito escassa. Em atmosferas ricas em dióxido de carbono a 1000 graus Celsius, a grafita reage segundo a reação. Então, se eu pegar aqui a grafita, que é carbono puro, tá? Com o CO2, ela forma o CO, forma 2 mols de CO, que é o monóxido de carbono. Aí ele diz que a 1000 graus Celsius, no estado de equilíbrio, as pressões parciais do CO e do CO2 são 1,5 atm do CO e 1,25 atm para o CO2, respectivamente. Calcule o valor da constante de equilíbrio Kp. Veja bem, pessoal, esse cara é gás, esse cara é gás. Esse cara aqui é um sólido, então eu não uso isso na expressão do Kp. Então, primeiro passo, vamos montar a expressão. Kp é igual. Não se esqueça que eu não uso jamais colchete aqui. Então o Kp vai ser igual. Vou colocar um parêntese, porque vai estar elevado ao quadrado, o CO, né, para ficar mais organizado aqui. Então eu tenho a pressão parcial do CO, tá? A pressão parcial do CO elevado ao quadrado, por causa do coeficiente dele, tá? Elevado ao quadrado, dividido pela pressão parcial do CO2. Como ele é 1, tá? Elevado a 1, não precisa de você colocar ali. E o sólido, como eu tinha dito anteriormente, você até risca ele aqui para não correr risco de você me colocar ele na expressão, tá? Então é só substituir os valores. Então o Kp vai ser igual. O que eu vou ter? Eu vou pôr entre parênteses aqui, porque ele está elevado ao quadrado, fica mais organizadinho. Então eu tenho o valor do CO2. Ele diz que o CO2 vale 1,25. Então eu tenho 1,25 elevado ao quadrado, certo? Dividido por 1,5. Dividido por 1,5. Então veja bem, 1,25 ao quadrado, isso vai dar
eu vou dar uma arredondada nesse trem, 1,56, certo? Então o Kp é igual a 1,56, tá? A 1,56 dividido por 1,5. Dividido por 1,5. Então isso aqui dividido por 1,5, eu tenho lá 1,04. Então o Kp é igual a 1,04. Constantes de equilíbrio são números puros, tá? O Kp é o único que você tem que colocar, você coloca a unidade nele. Então, ATM. Para avisar que está em ATM, vamos supor que você precise de usar aquela formulazinha, lembra que eu falei? Então você tem que colocar a unidade para saber se ele está em ATM ou milímetro de mercúrio, tá? Precisa transformar, por exemplo. Então, está respondido a questão número 2, tá? Vamos para 3. Eita caramba! Ué, por que aqui deu 1,8? Ah, o CO, caramba. Uxa, que feiura. Essa foi feia, hein? E ninguém me avisou, né? O CO é quanto, moçada? Não é CO sobre CO2? 1,5. Não pode fazer esse erro, não. Eu fiz de propósito para ver se vocês estão prestando atenção. Peguei todo mundo, hein? Que coisa feia, hein? Que bosta. Aí foi feio, hein? Ó, eu tenho 1,5 ao quadrado. Isso dá 2,25, tá? 1,5 ao quadrado dá 2,25, tá? Dividido por 1,25. Então, isso dividido por 1,25, isso vai dar 1,8. Então, 1,8 ATM, certo? Moleza. Tem que prestar atenção, hein? Não pode fazer igual eu fiz, não, hein? Tem que prestar atenção. Ó, olha essa 3, criançada. Da Fudeste, ó. Ele me dá dois gráficos enormes. Eu tenho lá algumas alternativas. Vamos ver o que ele quer. Ó, ele diz assim: a uma determinada temperatura, as substâncias. Ah, deixa eu comentar uma coisa importante, ó. Única coisa que faz mudar o valor desses K, de qualquer K, é só a temperatura, tá? Kc, Kp, qualquer um. A única coisa que muda o valor da constante é temperatura, tá? Quer dizer, anota isso num cantinho aí para não esquecer. Ó, a uma determinada temperatura, as substâncias HI, H2 e I2 estão no estado gasoso. A essa temperatura, o equilíbrio entre as três substâncias foi estudado. E em recipientes fechados, partindo-se de uma mistura com a quantidade igual em mols, equimolar que está falando, tá? Equivalente em mols, de H2 e I2, aqui no experimento A, então ele colocou quantidades iguais de H2 e de I2, tá? Isso formou 2HI, tá? Ele me diz aqui que aqui no ponto T1 eles a velocidade
deste cara vem diminuindo e deste aumentando, tá? Aí você fala, ah, mas o que que fica, a concentração dos dois ficaram iguais nesse ponto, tá? Observe, ó, a concentração dos dois ficaram iguais nesse ponto aqui, ó. Fica igual a concentração desse e desse. Aqui não tá igual. Esse cara é mais do que esse, tá? Dá pra ver aqui, ele é o dobro, né? Dá pra ver aqui. No experimento B, ele fez o inverso. Ó, o HI sendo decomposto em H2 e I2, onde eu vou ter o K2, tá? Onde eu vou ter o K2. Ah, eu tenho aqui, pessoal, que neste ponto é um ponto antes do equilíbrio. Eles não estão em equilíbrio, eles vão entrar em equilíbrio aqui, ó, mais ou menos, que vai ficar constante. Aqui ainda está crescente e está descendo ainda. Tá, vamos ver o que ele fala. Pela análise dos dois gráficos, pode-se concluir que, letra A, no experimento A, ocorre diminuição da pressão total. Ó, ocorre diminuição na pressão total no interior do recipiente, até que o equilíbrio seja atingido. Então, veja bem, moçada. Estão todos no estado gasoso, não estão? Ó, eu tinha desse lado 1 mol desse, 1 mol desse. Formou 2 mols. Então a quantidade de mol de gás que eu tenho aqui. Então a pressão não mudou. Por quê? A quantidade de mol de gás é a mesma dos dois lados da equação. Pressão não influencia em nada, tá? Só vai influenciar se fosse diferente. No experimento B, as concentrações das substâncias HI, I2 e I3, desculpa, ó, HI, H2 e I2 são iguais no instante T1. Não são iguais as concentrações, tá? Esse aqui tem uma concentração muito menor do que a concentração desse. Então não são iguais, tá? Esses dois podem até ser igual, mas este não. No experimento a velocidade de formação de HI aumenta com o tempo. É verdade, pessoal, ó. A velocidade desse cara aqui vai aumentando e desse vem diminuindo até igualar. Quando chega aqui, iguala no equilíbrio, tá? No experimento B, eu acho que é essa, tá? Vamos ler as outras. No experimento B, a quantidade de matéria, está falando em mol, tá? De HI aumentará até que o equilíbrio seja atingido. Contrário, né, pessoal? Vai diminuir a concentração do HI até o equilíbrio ser atingido. Ele falou no experimento B. Se ele estivesse falando no A, estaria até correto, tá? No experimento A, o valor da constante de equilíbrio K1 é maior que 1. Será? Vamos ver. Eu vou pegar o que? Produto sobre reagentes. Pensa bem, formou mais produto que reagente, não formou? Então, realmente, vai dar um valor maior que 1 no K aqui. Porque o produto, além de estar elevado ao quadrado, a concentração dele é muito maior do que a do reagente, no equilíbrio. Deixa eu ver lá. Deixa eu ver o que está errado nessa. No experimento A, a velocidade de formação do HI aumenta com o tempo. A velocidade vai aumentar com o tempo, sim. Estranha essa questão. Deixa eu ver o que ele diz aqui. É a letra E, viu? A correta aqui, com certeza. Vai ser maior que 1, porque é claro que
Ele terminou com a quantidade maior, tá vendo? Eu só quero ver o porquê que ele diz que aquela está errada. No experimento B, a quantidade de matéria, não. No experimento A, a velocidade de formação de HI diminui com o tempo. Não concordo, pessoal. Concordo que isso não. Isso deve ter algum erro de impressão aí, tá? Concordo que isso não. Ele vai estar aumentando a velocidade dessa e diminuindo a velocidade dessa com o passar do tempo, tá? Não é bem assim não. Mas tudo bem. Vamos brigar por causa disso. Então, pessoal, então marca aí letra E, tá? Ó, vamos falar sobre cálculo de quantidade de equilíbrio. Isso aqui é maravilhoso, vocês vão adorar isso aqui. Quando que eu uso isso, pessoal? Eu uso isso aqui quando eu tenho qualquer situação onde ele não me dá os valores do equilíbrio, igual deu aqui, ó, tá vendo? Aqui ele me deu os valores do equilíbrio. Aqui ele me deu no gráfico os valores do equilíbrio. Se ele não me der valor de equilíbrio, eu preciso calcular esse valor de equilíbrio para calcular o KC. Então é uma ferramenta que eu vou usar para fazer outra coisa. A maneira mais simples de eu explicar isso seria usando um exemplo. Então vou pegar aqui, ó. Olha o exemplo que eu peguei. Foram colocados para reagir 8 mols de H2 com 5 mols de N2. Então ele só me deu a quantidade que foi colocada para reagir do H2 e do N2. Em um recipiente de 1 litro, após o equilíbrio, observou-se a formação de 4 mols do NH3. Então eu só sei a quantidade no equilíbrio do NH3, dos outros eu não sei. Então, como descobrir isso? Por exemplo, com uma equação devidamente balanceada, tá? Com a equação devidamente balanceada, eu vou montar um quadro de 4 linhas, onde eu vou colocar a equação. Aqui eu tenho os dois reagentes, com a proporção deles correta, que é de 3 para 1 para 2. É importantíssimo essa proporção. E aqui eu tenho aqui o produto da reação. Eu vou colocar as quantidades que eu tenho no início, que ele me deu, que é de 8 mols e 5 mols. Então no início eu tenho 8 mols desse e 5 mols desse. E esse cara é óbvio, a gente viu em todos os gráficos que o produto não existe no início, então ele é zero. Aqui eu vou colocar as quantidades que reage e forma, que são sempre proporcional com os coeficientes. Ele me deu a informação que aqui eu tenho 4 mols desse cara. Vou colocar de azul para ficar igual ao cara de cima, que foi dado no exercício essa parte, tá? Então ele me disse aqui que este cara aqui, no equilíbrio, tem 4 mols. O que eu faço? Aqui está sendo formado, não está? Então se eu pegar o que eu tenho no início e somar com o que formou, eu vou ter a quantidade do equilíbrio. Então que número que eu somo com 0 para dar 4? O próprio 4. Então eu já achei o valor do cara que forma. Lembra que eu disse que eles são proporcionais a esses coeficientes? Então o que eu faço? Ó, esse cara vai ser metade desse, não vai? Quanto que é metade de 4? 2. Encontrei esse. Esse cara é o triplo desse. Quanto que é o triplo de 2? 6. Encontrei esse. O que eu faço aqui nos reagentes? Eu vou pegar o que tinha no início, ele está sendo consumido, não vai? Vou pegar o que tinha no início, menos o que reagiu,
eu consigo achar a quantidade do equilíbrio. Então aqui eu somo esse com esse, e aqui eu subtraio esse com esse, certo? Então, 8 menos 6, 2 mols. O recipiente é de 1 litro, 2 mols por litro, certo? Então, 2 mol por litro. Aqui, 5 menos 2, 3 mol por litro. Aqui, 4 mol por litro, certo? Esses valores eu vou usar para calcular o Kc. Que valor? Os do equilíbrio. Então, primeiro passo, sempre montar a expressão. Eu vou ter concentração do NH3 ao quadrado, dividido pela multiplicação entre a concentração do H2 ao cubo, vezes a concentração do N2. Então, aqui está a expressão. Eu vou substituir. O NH3 vale quanto? 4 mol por litro. Então, 4 elevado ao quadrado, dividido por 2 elevado ao cubo, vezes 3. 4 elevado ao quadrado, 16. 2 elevado ao cubo, 8. 3 vezes 8, 24. 16 dividido por 24, eu tenho que o Kc é 0,66. Certo? Daqui para cá não vai mudar muita coisa. O quadro é para quê? Para encontrar os valores do equilíbrio. Tá? Esse quadro você pode usar em qualquer K que vir pela frente. Qualquer um. Você vai usar em quase, praticamente, todos os Ks que vir pela frente. Tá? Então vamos lá. Olha essa primeira questão. Ó. Vamos colocar o nosso quadro em uso. Tá? Vou mostrar quando usar o quadro. Como você saber quando usar isso. Tá? Então você tem lá, ó, num recipiente de volume de 2 litros, agora preste atenção. O meu exemplo, o volume era de 1 litro. Então não esqueça de, no final, no equilíbrio, dividir todo mundo por 2. Vou mostrar isso. Foram introduzidos 0,8 mols do elemento X e 0,3 mols do Y, que reagem segundo a equação. Então vamos montar o quadro. Ó. Eu preciso, para montar esse quadro, tá? Seria necessário, ó, quantas colunas? São 3 reagentes, então eu preciso de escrever início, reage forma e equilíbrio. Eu preciso de mais 3 para eles. Eu preciso de um para a equação, início, reage forma e equilíbrio. Certo? Então, eu preciso disso aqui. O que eu tenho? Ó, eu tenho... Deixa eu fazer um negócio aqui para ficar mais ajeitadinho. Ó, eu tenho lá 2x. São todos gasosos, não precisa estar colocando isso aqui no quadro, tá? Para não ficar aquela coisa carregada. Eu tenho apenas um y. Eu vou pôr a seta dupla só para saber onde está o produto, onde está o reagente, tá? Então, formando o produto apenas um Z. Então veja bem, a quantidade que reage do Z e do Y é igual. Isso vai ajudar. Veja bem, aqui eu tenho início, aqui eu tenho reage e forma, e aqui eu tenho equilíbrio. Ele pergunta o valor do Kc nessa temperatura. Agora eu vou alimentar esse quadro. A quantidade do X, ele fala que é 0,8. Então, 0,8 mol. A quantidade do Y, ele fala que é de 0,3 mol.
A quantidade desse cara é zero, ele não existia no começo. Ele me disse que lá no equilíbrio, o Z terminou com 0,2 mols. Então, 0,2 mol no equilíbrio. Agora vamos alimentar essa parte aqui, moçada. Como que eu faço isso? Ó, que número que eu somo? Eu vou somar esse com esse para dar esse. Então, que número que eu somo com zero para dar isso? Ele mesmo. Então, aqui é 0,2 mols. Esse cara é igual a esse. Então, aqui também vai ser 0,2 mols. Esse é o dobro desse. Então, esse cara vai ser de 0,4 mol. Então, você vai usar a proporção. Aqui eu vou subtrair 0,8 menos 0,4. Eu tenho 0,4 mol. 0,3 menos 0,2, eu tenho 0,1 mol. Pronto, eu já tenho as quantidades do equilíbrio, mas só que tem um detalhe. O meu recipiente é de 2 litros. Então eu tenho a quantidade de mol em 2 litros. Eu preciso de mol para 1 litro só. Como que eu conserto isso? Divido todo mundo por 2. Então, dividindo isso aqui por 2, tá? Eu tenho lá uma quantidade igual a 0,2 mol, tá? Então, isso aqui dividido por 2, eu tenho 0,2 mols, certo? Então, esse que é o valor, já vou colocar aqui na frente, ó, do 0,2 mol por litro, certo? Agora eu vou pegar e fazer a mesma coisa com esse, vou dividir também por 2, todos dividido por 2, tá? Então, isso aqui dividido por 2, deixa eu já colocar aqui o resultado, vai dar 0,05 mol por litro. Então, este carinha aqui também foi dividido por 2, tá? Todos dividido por 2, porque o recipiente é de 2 litros. Aqui, mesma coisa. Vou dividir isso aqui por 2. Isso aqui dividido por 2 vai ser igual a 0,1 mol por litro. 0,1 mol por litro, porque ele foi dividido também por 2. Agora é só jogar na expressão do Kc. Eu tenho que o Kc vai ser igual concentração do Z, tá? O Kc é igual, deixa eu ficar vermelho, bom, fica até diferente, ó. Concentração em mol por litro do Z, uma questão aberta, você sempre coloca a expressão primeiro, não faça troço direto, tá? Dividido pela concentração do X. Ele vai deixar de ficar vermelho, que eu vou ter que tirar esse espaceiro aqui. Não tem problema. Eu tenho lá concentração em mol por litro do X, só que esse X vai estar elevado ao quadrado por causa do coeficiente dele, vezes a concentração em mol por litro do Y, certo? Só substituir e mandar vir. Kc é igual, quanto que vale o Z? 0,1. Eu te aconselho passar todo mundo para notação, você facilita demais a tua vida. O que é isso aqui? 1 vezes 10 a menos 1. 1 vezes 10, porque você vai trabalhar com um número muito quebradinho, entendeu? Você diminui sua margem de erro muito. 1 vezes 10 a menos 1, dividido. Eu vou colocar esse cara dentro do cochete porque ele está elevado ao quadrado, tá? Quanto que vale esse cara? 0,2. O que é isso? 2 vezes 10 a menos 1. Então, 2 vezes 10 a menos 1
elevado ao quadrado vezes o, o valor do outro, que é de 2. 5 vezes 10 a menos 2. 5 vezes 10 a menos 2. Agora, vamos calcular essa molezinha. Ó, o KC vai ser igual 1 vezes 10 a menos 1, tá? Então eu tenho 1 vezes 10 a menos 1, dividido por, vamos resolver isso, ó, 2 elevado ao quadrado dá 4. 4 vezes 5, 20. Depois a gente arruma a notação, tá? Então eu tenho 20 vezes, ó, 2 vezes menos 1, menos 2. Eu somo os expoentes, porque são multiplicando. Então, menos 2 com menos 2 vai dar 10 a menos 4. 10 a menos 4. Tá? 10 a menos 4. Veja bem, moçada. Vamos arrumar essa notação, ó. Diminuindo esse número para 2, tá? Eu aumento a unidade aqui. Aumentar um número negativo é chegar ele mais perto de zero. Então, 10 a menos 3. O que eu tenho aqui? Meio. Meio é o quê? 0,5. Depois a gente arruma a notação, não se preocupa. Então, o KC vai ser igual a 0,5 vezes 10. Como está dividindo, eu vou subtrair os expoentes. Então, eu tenho menos 1 menos menos 3 fica menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, isso vai dar 2. Então eu tenho meio vezes 10 ao quadrado. Sumindo com isso aqui, se eu puxar a vírgula duas vezes, eu tenho que o KC é igual a 50. Então, nesse caso, o KC é igual a 50. Pronto, está resolvido o valor do KC. Certo? Molezinha, né? Aqui na 2, bem molezinho, tá? Num recipiente de 5 litros, opa, tem que dividir os caras por 5, colocaram-se 8 mols de hidrogênio, 4 mols de nitrogênio, a uma temperatura T. O equilíbrio foi atingido, verificou a presença de 3 mols de amônia. Qual o valor do KC? Primeiro passo, montar o quadro. Eu tenho 1, 2, 3, 4 linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. Porque são 3 componentes só. Então eu tenho lá ó, início. Aqui nós vamos com preguiçoso já, ó. I de início, R barra F de reage e forma e E de equilíbrio. Posso fazer isso? Claro que você deve. Pra que ficar gastando caneta à toa, né? 1N2, 1N2 vai reagir com 3H2. Vou colocar a seta dupla aqui só para mostrar onde está produto, onde está reagente. Eu vi, ó, nossa, eu coloquei coluna demais no trem. Vamos excluir uma. Empolguei, né? Então, seta dupla aqui.
eu tenho 2NH3, certo? Vamos alimentar o quadro, ó. 8 mols aqui. Se quiser pôr só o número, não escrever nada, você que manda. A questão é de múltipla escolha. 4 e 0, certo? Ele me disse que lá no equilíbrio, a amônia é 3. Que número que eu somo com 0 para dar o 3? O próprio 3. Agora, olha que legal, moçada. Se 2 é 3, 1 vai ser quanto? Metade de 3 é 1,5. Esse cara é o triplo desse. O triplo de 1,5. Quanto? Não entendi nada que vocês estão falando. Fala de novo. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, eu pus errado, ó. É 8 do nitrogênio, tá? E 4 do hidrogênio. Ó, 4 nitrogênio, tá? E 8 hidrogênio, tá? Agora tá certo. Ó, quanto que é o triplo disso? 4,5. Eu vou subtrair 4 menos 1,5. Então, ó, 4 tira 1 fica 3. Tiro mais meio, 2,5. 2,5. Tá? Vou só escrever mol aqui para poder lembrar que tem que dividir isso por 5 depois. 8 menos 4,5, 3,5 mol. E aqui, 3 mol. Como o recipiente é um recipiente de 5 litros, eu vou ter que dividir esse cara por 5, tá? E eu vou ter que dividir esse cara por 5 e esse cara por 5, porque o recipiente é de 5 litros. Se ele não falar nada é porque é de 1 litro, tá? Não se preocupa. Se ele não falar nada na questão sobre o recipiente é porque ele é de 1 litro. Você já considera ele de 1 litro e pronto, acabou. Então eu tenho aqui 5. Então 2,5 dividido por 5, isso dá meio, tá? Então eu tenho 0,5 mol por litro, tá? Então 0,5 mol por litro. Aqui, 3,5 dividido por 5. 3,5 dividido por 5. Isso vai dar 0,7. Então 0,7 mol por litro. Ok? Então, claro que dividido por 5, por isso que deu isso. Este cara aqui dividido por 5, 3 dividido por 5, eu tenho 0,6 mol por litro, tá? Que também foi dividido por 5. Pronto, eu tenho os valores para calcular o Kc. Eu tenho que o Kc vai ser igual à concentração do NH3, tá? A concentração do NH3, concentração do NH3 elevado ao quadrado dividido pela concentração em mol por litro do N2, tá?
concentração do N2 e depois do H2, tá? Faz a ordem disso aqui. Então, concentração do N2 elevado a 1 vezes, não é mais, é um erro muito comum os caras meter mais aí, hein? Concentração do H2 que está elevado ao cubo, tá? Porque são 3 o coeficiente dele. Agora é só substituir os valores. O Kc vai ser igual, veja bem, o NH3 vale 0,6. Vamos passar tudo para a notação. 6 vezes 10 a menos 1 elevado ao quadrado. Então, 6 vezes 10 a menos 1, não precisa de pôr 1, só põe um menuzinho aí, tá? A menos 1. Ah, vamos pôr para não confundir ninguém. Custa, né? Elevado ao quadrado. Aí eu tenho que a concentração do N2, 5 vezes 10 a menos 1, como ele não está elevado a nada, só põe direto aqui. Então, 5 vezes 10 a menos 1, tá? 5 vezes 10 a menos 1. Vou fazer mais essa, eu já libero vocês, tá? Aí eu tenho concentração desse cara, 7 vezes 10 a menos 1. 7 vezes 10 a menos 1. Se você não passar isso para notação, o risco de você fazer lambança nisso aqui, com esses números quebrados, é gigantesco, pessoal. Vai por mim, tá? É de hoje que eu vejo o povo cometer erro porque fica rebeldão, fala, não vou usar isso. Tudo bem, na sua casa você tem calculadora, na hora do vestibular você não vai ter. Você vai fazer merda. Ó, 6 elevado ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Pode deixar assim por enquanto, tá? Vezes 10, é só multiplicar, a menos 2, né? Vezes 10 a menos 2, dividido. Vamos fazer o outro agora. Ó, 7 elevado ao cubo, tá? Eu tenho 7 vezes 7, 49. 7 vezes 49, tá? Eu tenho 343, certo? 343 vezes 5, então 343 vezes 5, eu tenho 1715. Deixa assim por enquanto, depois a gente ajeita a notação. 1715 vezes 10 elevado a, vamos ver, 3 vezes menos 1 dá menos 3. Eu vou somar os expoentes. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Então, vezes 10 a menos 4. Para facilitar a nossa vida, o que eu vou fazer? Eu vou usar a notação ao meu favor. Ó, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 números, não é isso? Se eu aumentar mais 2 vírgulas nesse cara, puxar a vírgula 2 vezes para cá, ou seja, aumentar 2 zeros nesse cara, eu estou aumentando esse número. Quando eu aumento esse número, eu diminuo o número negativo, chegar mais longe de zero. Olha o tanto que vai ficar fácil, ó. 0, 0. Aumentei 2 zeros, isso aqui vira menos 4. Eu corto menos 4, 10 a menos 4 com 10 a menos 4. Ó. Cortei, viu o barulhinho que faz? E cortei. Então eu tenho, moçada, 3.600, fica facílimo de fazer isso, eu dou conta, dividido por 1.715. Eu tenho 2,09, tá certo? Ou seja, 2,1.
for arredondamento que o carinha fez para chegar na letra D. Então, eu tenho que o KC é igual a 2,1. Tá aí. Moleza, não é, pessoal? Então, letra D. Pessoal, não sai ainda não, deixa eu ver a questão da chamada aí. Ó, isso aqui eu vou... Opa. Eu vou colocar lá no Professos, tá? Vou colocar isso lá no Professos. Deixa eu parar a gravação aqui, só um minutinho.